Uma narrativa que está acontecendo por aí, em outras redes sociais, e que me incomoda muito é a que a gente tem que se dar a devida desimportância, que ninguém tem inveja da gente, então a gente não tem mal olhado, a gente não tá sofrendo de mal olhado, a gente só tá sofrendo dos males da vida, né? E me incomoda principalmente pessoas espiritualizadas falando sobre isso, porque você está ignorando todo um histórico com o mal-olhado que nós temos no Oriente Médio, nós temos na Europa, principalmente na Campanha, na Itália medieval, e nós temos, inclusive no Brasil e em várias religiões de matriz africana, mesmo que sob uma outra perspectiva, sobre um outro nome, uma outra nomenclatura. Nós temos também o olho na Grécia Antiga. Então, eu acho que é muito limitante a gente achar que essa é uma coisa do New Age, que essa é uma coisa da atualidade, que essa é uma coisa da espiritualidade performática atual. Então, hoje a gente vai falar sobre mal olhado, a gente vai falar principalmente sobre como identificar o mal olhado e como a gente pode se livrar dele. Para quem não me conhece, eu sou a Yara, seja muito bem-vindo ao meu canal e eu falo sobre livros, bruxaria e deuses gregos. Na minha família, a gente é uma família de benzedeiras, né? Nem todo mundo é benzedeiro na família, obviamente, mas existem muitas benzedeiras e é uma prática que é passada de geração para geração, particularmente na meia-noite da noite de Natal. Minha mãe me ensinou a benzer, né? Especificamente meia-noite na noite de Natal, assim como a avó dela ensinou ela e por aí vai. É uma prática ancestral muito respeitada na nossa família. E toda vez que alguém está sofrendo de algum mal, às vezes nem é algo especificamente relacionado à inveja, a tipo, eu tenho um colega de trabalho que quer a minha função. Às vezes é, por exemplo, eu tenho um cachorro e ele tá muito doente, eu faço tudo e ele não melhora e eu não sei o que é e o veterinário não sabe o que é. Você pode me benzer? Então a gente se torna essa figura na nossa família, né? As pessoas recorrem pra gente quando está acontecendo alguma coisa que é, de certa forma, inexplicável, né? Qualquer coisa. Então, a gente chama o mal-olhado na minha família de quebranto. Eu gosto da ideia de chamar de quebranto porque o mal-olhado hoje em dia é muito superfaturado, né? A gente vê muita gente falando, não, que mal-olhado é isso, que é aquilo outro, enquanto quebranto eu acho que é uma nomenclatura muito mais geral. É todo tipo de energia negativa, inconsciente ou não, que as pessoas colocam em você. E quando a gente vai ver como era enxergado Malocchio na Itália, a gente percebe que é muito semelhante, que até o desejo sexual, por exemplo, um homem que viu os seios expostos de uma mulher amamentando e desejou essa mulher, no dia seguinte o leite dela seca. Até o desejo, que não é o desejo de ter aquilo para si, e sim o desejo de consumar, né, aquilo, pode causar o mal-olhado, pode causar o malóquio ou quebranto. Então, eu vi casos assim extraordinários de uma cachorra tinha acabado de parir e os filhotinhos estavam falecendo e falecendo um atrás do outro sem explicação. E o meu tio, que era o dono desses cachorrinhos, ele decidiu recorrer à minha mãe para benzer os cachorros e ela benzeu e viu que era um caso muito sério de quebranto, de malóquio. Então, é uma maldição, pode ser tão forte quanto uma maldição e também pode ser tão leve quanto você tropeçar na calçada. Ponto. Não existe essa de que o mal-olhado vai necessariamente acabar com a sua vida, não é bem assim. Mas
se você se precaver, vai ser melhor para você. E principalmente quando você está entrando na bruxaria, num caminho espiritual, você precisa ter noção de que isso pode afetar a sua espiritualidade. Um outro caso de malóquio, que assim, é culpa minha principalmente, é que eu não conseguia manter as minhas unhas grandes porque eu tinha um vício muito grande em roer unhas quando eu era adolescente. E aí eu olhava para as unhas enormes das minhas amigas e eu pensava, nossa, eu queria muito ter essas unhas e tudo isso, e acabava por pensar isso inconscientemente mandando malóquio para elas. Até que chegou no momento que eu percebia que toda vez que eu elogiava as unhas delas, as unhas quebravam. E não era uma coisa intencional, não era uma coisa consciente. Eu não estava literalmente querendo que as unhas delas quebrassem. Pelo contrário, eu admirava, era uma admiração muito grande, mas eu também queria ter. E eu ficava triste. E por eu estar triste que eu não tinha, acabava inconscientemente passando malóquio. Então, malóquio não é necessariamente uma inveja ruim. Não é. Qualquer um pode passar malóquio e a gente não pode ficar com essa noção de que a pessoa que está passando malóquio, mal olhado, ela é uma pessoa ruim ou ela está com más intenções. Não é isso, tá bom? Então vamos por partes. Como a gente consegue identificar o malóquio? A primeira coisa é que se você tiver um amuleto de proteção contra o mal olhado, geralmente se amarra fitas vermelhas, principalmente nos pulsos de bebês, ou esse olho azul, que a gente chama de olho grego, ou olho turco, ou olho azul mesmo. Mas existem outros amuletos que podem te proteger contra o mal olhado, como as górgonas, como cristais, determinados cristais, assim como a jaspe sanguínea, como a obsidiana, como a ônix, como a hematita, como a... esqueci o nome dela. Uma pedra que parece carvão. Esqueci completamente. Mas existem diversos cristais que têm a função, né, tem a propriedade de te proteger contra o mal olhado. E se você perceber que um dia esse amuleto ele quebrou, ou ele se embolou, ou você perdeu ele, ou coisa do tipo, provavelmente você está passando por um episódio de malóquio. Eu acho que toda pessoa tinha que ter um amuleto, sempre, carregar sempre um amuleto consigo, de proteção contra o mal olhado especificamente, porque é um ótimo jeito de você, primeiro, se proteger, e segundo, você entender quando você estiver sendo vítima desse ataque psíquico. E outra coisa, se você perceber que você tá num período de muito azar, que as coisas só dão errados, que tem, tipo, por exemplo, o caso do meu tio, né, os filhotinhos falecendo, ou no caso das minhas amigas, as unhas dela quebrando o tempo todo, ou inclusive já aconteceu comigo uma vez que eu tinha contado uma conquista minha, que é outra coisa que eu recomendaria evitar, em um grupo de amigas, e aí uma dessas meninas reagiu de uma maneira um pouco esquisita. E aí, imediatamente, o meu colar do olho turco, que eu tinha um colar na época, só quebrou. Eu não tinha feito nada com ele só partiu. E eu percebi muito claramente, né, que eu contei isso que aconteceu, né, comigo, essa conquista que eu tive e tal, e estava falando que eu estava muito feliz, e eu percebi que ela estava meio desanimada com esse fato, e aí eu imediatamente percebi que era ela que tinha me mandado esse malóquio. E, querendo ou não, o meu amuleto, ele me protegeu, mas ele quebrou no processo. E também acontece de, por exemplo, você tropeçar bastante, no caso, né, de muitas mães, o leite secar, o filho ficar doente, enfim, várias coisas, né, que podem ser só acontecimentos comuns, mas quando acontecem repetidas vezes,
pode se tornar, né, um caso de malóquio. Como que você pode se purificar disso? Eu recomendaria principalmente um banho de ervas e eu recomendaria, se puder, contatar uma benzedeira. E o banho de ervas, eu faria 2 banhos. O primeiro banho seria um banho de sal grosso com casca de cebola e casca de alho. Algo que eu aprendi na Umbanda, que eu tava passando por muito mal olhado assim, e esse banho me salvou todas as vezes depois que eu fiz. Primeiro banho com casca de cebola, casca de alho e sal grosso. Se você puder também, você pode colocar arruda. E o segundo banho vai ser com ervas cheirosas, como rosas, lavanda, alecrim e cravo e outras ervas bem assim agradáveis, né? Então, primeiro banho, sempre do pescoço para baixo, porque é um banho forte. Ele vai ser de ervas amargas. E o segundo, que pode ser o corpo todo, de ervas doces. E eu faço o tempo todo, é muito bom e é muito liberador e é muito relaxante, inclusive. Você sente como se um peso foi tirado das suas costas. E sempre carregar um amuleto. Como eu disse, né, existem vários tipos de amuleto e você pode inclusive transformar um objeto comum em um amuleto. Se você tiver um objeto, por exemplo, de serpente, ou de lobo, ou de tigre, ou de predadores, você pode pegar essa energia desse animal, assim, meditar um pouco com o seu talismã, com o seu amuleto, e pensar naquilo que você deseja para esse amuleto. E pensar principalmente na energia desse animal. Eu sinto que trabalhar com os arquétipos dos animais é muito empoderador para mim, principalmente quando se trata de feitiços de proteção, de defesa, de ataque e tudo isso. E você pode consagrar o seu amuleto de diversos modos, se vocês quiserem. Eu trago futuramente um vídeo sobre como consagrar amuletos para qualquer coisa, com qualquer intenção. Mas, no geral, eu meditaria bastante depois de limpar energeticamente essa joia, né, esse acessório. Eu meditaria bastante com ele e pensaria no que eu queria, no que eu quero para ele. Por uns 5 minutos, assim, depositando essa energia nele e seguiria, né, com o meu dia. Faria isso basicamente todo mês para energizar ele de novo, como se fosse recarregar as baterias dele. Uma benzedeira, uma boa benzedeira, vai tirar o quebranto, o malóquio, o mal olhado imediatamente. Ela vai ver que você tem, vai ver se você tem ou não e qual é exatamente a intensidade e ela vai retirar imediatamente. Você vai se sentir muito mais leve depois disso. Mas se você estiver sofrendo com um caso mais grave, geralmente, pelo menos na minha família, a gente costumava fazer o benzimento por 9 dias. E aí, a partir desses 9 dias, você vai se sentir muito melhor. Só que só em casos realmente que você tá muito mal, de mal olhado mesmo. É importante, inclusive, limpar a sua casa energeticamente quando você passou por um episódio de malóquio, principalmente um episódio meio pesado assim de malóquio. Você limpar a sua casa, você defumar ervas na sua casa, você colocar um punhado de sal com água atrás da porta e tudo isso para tentar liberar a sua casa também dessa energia, porque para mim o malóquio é como se fosse praticamente um miasma, né? Te contagia, te contamina e contamina o espaço onde você está. E por estar acontecendo várias coisas ruins, você fica com essa negatividade, assim, você fica mal, você fica pensando, poxa, tá tudo dando errado e tal. E a sua casa reflete isso, então é importante também purificar a sua casa e sempre estar protegido. Por isso que a proteção na bruxaria é tão importante.
Se vocês quiserem também eu faço um episódio só sobre proteção, porque eu acho esse um tópico muito importante. Só que, pra mim, assim, é essencial você saber se proteger antes de qualquer coisa na bruxaria. E ponto. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, sintam-se livres para se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse e dar seu like, assim, eu sei que foi um vídeo valioso para você, e comenta o que você quer ver a seguir sobre bruxaria ou sobre os outros tópicos que eu falo a respeito aqui no canal. E é isso. Um beijão e até depois.